Um outro sistema bem importante é o sistema dos neurotransmissores, né, chamado de aminoácidos. Então, nós temos, como eu falei anteriormente, o glutamato, a glicina e o GABA, aqui representado com suas fórmulas, né? Então, nós temos o glutamato como principal, né, neurotransmissor excitatório. Então, quando a gente falar em glutamato, a gente vai pensar em uma ação excitatória do glutamato. Então, é o mais importante neurotransmissor na função encefálica normal. Quase todos os neurônios excitatórios do que estão no sistema nervoso central são neurônios glutamatérgicos e estima-se que mais da metade de todas as sinapses no encéfalo liberem esse agente, né, esse neurotransmissor. Então, o glutamato desempenha um papel importante na neurologia clínica, né, pois elevadas concentrações de glutamato extracelular liberado como resultado de uma lesão, por exemplo, um AVC, de um trauma craniano, né, são tóxicas para os neurônios. Então, por isso que essa lesão ela vai causar um aumento da morte dos neurônios, vem a partir da liberação de glutamato no sistema nervoso central. Né? Então, é extremamente tóxico. Né? Ele é fundamental, ele está presente em várias células, mas ele é extremamente tóxico. Né? E falando dele na dor, ele é fundamental na produção de dor. Nós vamos falar bastante dele. É muito importante conhecer a neurotransmissão glutamatérgica. Então, ele é um aminoácido não essencial que não cruza a barreira hematoencefálica, devendo ser sintetizado nos neurônios a partir de precursores locais. Tá? Então, quando a gente fala que é uma substância não cruza a barreira hematoencefálica, e se ela está presente na periferia, quer dizer que células da periferia produzem essa substância, ou seja, eles produzem o glutamato na periferia, ao mesmo tempo que as células que estão no sistema nervoso central elas produzem glutamato também lá no sistema nervoso central. Então, um glutamato da periferia não vai para o sistema nervoso central. Nem glutamato do sistema nervoso central vem para a periferia, porque não atravessa a barreira hematoencefálica. O principal precursor para a síntese do glutamato é a glutamina. Né? Então, o glutamato é produzido de outras formas também, mas a principal fonte da produção do glutamato é a glutamina, que é liberada então pelas células gliais, e a gente vai ver como que isso acontece. Uma vez liberada, a glutamina então é captada pelos terminais pré-sinápticos e metabolizada em glutamato pela enzima mitocondrial glutaminase. Né? Então, os neurônios têm dentro deles essa enzima mitocondrial chamada de glutaminase, e quando então a glutamina é ofertada para esse neurônio, né, pela glia, então o astrócito está lá, produz a glutamina e oferece para o neurônio. Então o neurônio tem transportadores na sua membrana e ele vai, então, através desse transportador, vai jogar do meio extracelular para o meio intracelular, para dentro do neurônio, onde essa glutamina vai sofrer a ação dessa enzima chamada de glutaminase, que vai então produzir o glutamato, e esse neurônio glutamatérgico vai então ter o glutamato dentro dele, pronto para ser vesiculado e aí liberado na fenda sináptica. Então, nós podemos ver aqui o glutamato como um Então, o glutamato ele também pode ser sintetizado pela transaminação do alfa-cetoglutarato, o intermediário do ciclo do ácido cítrico. Assim, parte da glicose metabolizada pelos neurônios pode também ser utilizada para a síntese de glutamato. Então, o glutamato sintetizado no citoplasma pré-sináptico é empacotado em vesículas sinápticas por transportadores, denominados VGLUT. Então, pessoal, esse VGLUT ele é muito importante na transmissão glutamatérgica, porque quando ele trabalha, ele enche as vesículas sinápticas com o neurotransmissor glutamato. Então, se ele for bloqueado farmacologicamente, acaba que as vesículas não terão glutamato, e não tendo glutamato, não tem transmissão sináptica. Assim, ele tem sido alvo da indústria farmacêutica. O glutamato, uma vez liberado, ele é removido da fenda sináptica por transportadores chamados de transportadores de aminoácidos excitatórios. Esse é abreviado como TAAE. Então, esse transportador também ele é muito importante na remoção, então ele é fundamental na modulação da sinapse glutamatérgica, ou seja, se ele trabalhar,
ele vai remover, ele vai tirar o glutamato da fenda sináptica. Assim, o glutamato vai diminuir as concentrações de glutamato na fenda, diminuindo a disponibilidade para que ele ative o receptor pós-sináptico. Então, quando esses receptores eles estão down-regulados, diminuído a sua expressão na célula glial ou no próprio neurônio, acaba que o glutamato, as concentrações dele fiquem aumentadas na fenda sináptica. Com isso, aumenta a dor, aumenta a excitabilidade neuronal. Bom, pessoal, aqui a gente pode ver então a síntese do glutamato e o seu ciclo entre o neurônio e a glia, né? Então, a gente vê que a ação do glutamato liberado na fenda sináptica é encerrada por sua captação pelo neurônio e pelas células gliais vizinhas, por transportadores específicos, então dentro do terminal nervoso. A glutamina liberada pelas células gliais e captada pelos neurônios é novamente convertida em glutamato. Então, o glutamato é transportado dentro das células pelos transportadores, que a gente já viu, e carregado nas vesículas sinápticas pelos transportadores vesiculares do glutamato. Então, a gente vê que no neurônio, já ali a glutamina é ofertada, já dentro do neurônio a glutamina ela sofre a ação de uma enzima chamada glutaminase, que vai converter então ela a glutamato. O glutamato então agora ele está produzido, está disponível dentro do terminal nervoso e agora ele vai ser empacotado dentro de vesículas a partir do transportador vesicular UV-GLUT. Então, após a sua liberação na fenda sináptica, vejam que ele é novamente então recaptado, então pela glia, pelos transportadores do aminoácido excitatório e também lá em cima pelo neurônio, só que em menor quantidade. Então, o transportador glutamato joga então o glutamato para dentro da glia, e dentro da glia há uma enzima chamada glutamina sintetase, que é a enzima que vai então produzir a glutamina. Então, quando vai aumentando então as concentrações dentro da glia de glutamina, ela vai então saindo pelos transportadores de glutamina, sendo ofertada ao neurônio. Bom, pessoal, dentro da transmissão glutamatérgica, dentro dos receptores ionotrópicos, o receptor NMDA ele é o que mais chama a atenção. Por quê? Porque o receptor NMDA ele também é um canal de cálcio, né? Então a gente já viu que o cálcio ele é muito importante dentro da célula, ele pode desencadear a liberação do neurotransmissor pré-sináptico, né? Nós vimos também que no terminal pós-sináptico o cálcio pode ativar muitas enzimas, regular a abertura de diversos canais e afetar inclusive a expressão gênica. Então veja que interessante, no receptor NMDA a abertura desse canal não é parecida com os outros, ele tem um aspecto mais particular. Então, como nós podemos observar aqui, na esquerda, na figura da esquerda aqui do canal, nós temos que no potencial de repouso da membrana, lá no potencial de menos 65 mV, existe então um íon magnésio bloqueando o poro. Então, quando o glutamato ele pode se ligar no receptor, e alterar, ativando o canal, né? Mas ainda permanece o magnésio bloqueando o poro e assim não há passagem de íons, né? Então, o magnésio ele só sai do poro apenas quando a membrana é despolarizada, né? E geralmente após a ativação dos receptores AMPA, nas mesmas sinapses ou em sinapses vizinhas. Então, veja, pessoal, que para a ativação do receptor NMDA é preciso que o AMPA seja ativado anteriormente. Então, o AMPA, quando ativado, ele vai promover uma certa corrente, né, no seu canal, que é um canal de sódio. E com isso a gente pode observar lá em cima que mudou o potencial de membrana. O potencial que era menos 65 mV passou então a ser menos 30 mV, sendo então um potencial mais positivo. Então, preciso que altere o sensor de voltagem do canal e ele então vai então abrir e aí permitir a passagem do cálcio. Então, a corrente iônica que flui pelos canais de NMDA, além de ser ativada por transmissor, ela é também dependente de voltagem. Então, o glutamato, além dos receptores inotrópicos para o glutamato, como já disse anteriormente, há 3 tipos também de receptores metabotrópicos. Esses receptores, que modulam indiretamente canais iônicos pós-sinápticos, eles diferem em seu acoplamento às vias intracelulares de transdução de sinal e em sua sensibilidade e agentes farmacológicos.
Agora, vamos falar um pouco dos receptores inibitórios, né, que é o caso do GABA e da glicina. Então, são neurotransmissores utilizados na maior parte das sinapses inibitórias, no encéfalo e na medula espinal. E aqui então eu trago a importância dele no controle da dor, né? Então, o GABA ele foi identificado no tecido encefálico em 1950. O GABA é mais comumente encontrado em interneurônios, em circuitos locais, embora as células de Purkinje no cerebelo forneçam um exemplo de neurônios de projeção GABAérgicos, né? Então, aqui nessa figura a gente pode ver na medula espinal, a gente vê o corno posterior da medula e o corno anterior da medula, e aqui nós temos então os interneurônios, né, entre os neurônios sensoriais e os neurônios motores. E aqui então vem a modulação desses neurônios inibitórios que tem então GABA ou glicina. O principal precursor para a síntese de GABA é a glicose, que é metabolizada até intermediários do ciclo do ácido cítrico, né, gerando por fim glutamato, piruvato e glutamina. Também podem ser precursores do GABA. A enzima glutamato descarboxilase, que é encontrada em quase exclusivamente em neurônios GABAérgicos, catalisa então a conversão de glutamato em GABA. Então aqui a gente pode ver na estrutura abaixo, o esqueminha, o glutamato sofrendo ação da glutamato descarboxilase, produzindo então o GABA. Aqui na tabelinha só para a gente fixar, né, o GABA e a glicina como neurotransmissores inibitórios, tendo aqui o precursor, o glutamato, né, e a serina, as enzimas importantes aqui, né, a glutamato descarboxilase e o sistema de transporte. Bom, pessoal, então aqui na sinapse GABAérgica, nós temos o mesmo mecanismo que nós já vimos anteriormente lá na sinapse glutamatérgica, né? Então, o GABA vai ser produzido então, a partir do glutamato, é um passo além, né, do que a gente já viu, e aí ele vai ser, após a sua liberação na fenda, ele é recaptado pelos transportadores, né, do GABA que vão estar tanto na glia como no neurônio, como a gente já viu anteriormente, como ocorre no glutamato. Então, o mecanismo então aqui falando tudo que a gente já viu na figura, o mecanismo para a remoção do GABA é semelhante àquele do glutamato, tanto em neurônios como a glia, que contém transportadores de alta afinidade para o GABA. As sinapses inibitórias que empregam GABA como seu neurotransmissor pode exibir então 3 tipos de receptores pós-sinápticos, né, que são os receptores do tipo GABA-A, receptores do tipo GABA-B e receptores do tipo GABA-C. Os receptores GABA-A e GABA-C são canais iônicos, então são chamados receptores ionotrópicos. Geralmente eles são inibitórios, pois os canais a eles associados são permeáveis ao cloreto, ou seja, são canais de cloreto ali que o GABA vai ativar. O receptor GABA-B é um receptor metabotrópico. Nesse sentido, pessoal, drogas que atuam como agonistas ou moduladores em receptores GABAérgicos pós-sinápticos, como os benzodiazepínicos e os barbitúricos, são utilizados clinicamente para tratar a epilepsia e são sedativos e anestésicos eficientes. Então, porque vão ativar o canal de cloreto, o cloreto vai entrar na célula e vai produzir, então, uma hiperpolarização, ou diminuição do potencial elétrico. Os receptores GABAérgicos metabotrópicos, então é o GABA-B, eles também encontram-se amplamente distribuídos no encéfalo e também são inibitórios. Como que eles são inibitórios? Eles provocam a ativação de canais de potássio e o bloqueio de canais de cálcio. Então, se eu ativo o canal de potássio, o potássio sai da célula, ele é carga positiva, a célula fica mais negativa, diminui a sua atividade. E se ele bloqueia direto também o canal de cálcio, eu também tenho uma diminuição da entrada de corrente positiva na célula e diminuição da atividade. Então, assim que o receptor metabotrópico GABA-B atua diminuindo o potencial de ação, inibindo a célula. Aqui nesse exemplo, a gente pode observar então o receptor, que é um canal de cloreto, o receptor GABA-A, e ele então possui sítios de ligação tanto para o GABA, para barbitúricos e também para aqui benzodiazepínicos. Nós podemos observar no gráfico, então, uma frequência de despolarização de vários potenciais de ação e quando é ativado então, o receptor GABA-A no neurônio, nós podemos observar uma redução desses picos, desses disparos de potencial de ação.